Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Samara Satori e estou trazendo mais um conteúdo aqui para o canal. E hoje iremos mergulhar um pouquinho sobre experiências de quase morte, né? O que a ciência não explica? O que acontece aí depois que morremos? A ciência ela busca respostas, né? Mas as experiências de quase morte continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Será que a morte é apenas o fim ou a passagem ali para outra, né, realidade? Bom, e hoje eu vou começar contando algo que aconteceu comigo, né? Um relato que aconteceu comigo. Eu tinha aí por volta dos meus 16 anos, acredito que era isso, uns 16 anos. E isso aconteceu comigo. Eu não sei explicar o que foi realmente aquilo que aconteceu, mas eu acredito que tenha sido sim algo parecido com uma EQM, né, que é uma experiência aí de quase morte. Vamos lá. Como eu não gosto de enrolar muito, né, já vamos direto para a história. Quando eu tinha aí por volta de 16 anos de idade, é, eu era muito, como que fala? Eu tava naquela fase de descobrir Jesus, sabe? Eu era evangélica e tal. Então, assim, eu era muito espiritual. Tipo, eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de ficar orando, entendeu? Eu queria aquela aproximação com Jesus. Vocês sabem como que é o primeiro amor, né? Quando a gente conhece Jesus, né? Da igreja evangélica e tal. Então, toda aquela emoção, todo aquele sentimento eu senti, né? Na época. E eu sempre fui muito ligada, né, muito religiosa, muito ligada nessas coisas de espiritualidade. Um certo dia, estava eu deitada, e eu estava deitada na cama. Se eu não me engano, eu estava escutando música. E o que acontece? Nessa época, eu morava em São Paulo, né? E o que acontece? Eu deitada na cama aqui, escutando música, teve um certo momento que eu pensei, ai, vou desligar esse som. Já cansei de ouvir música. E eu me levantei da cama, normal, me levantei, fui em direção ao som para desligar, porque o som era no quarto. Fui em direção ao som para desligar. Quem me conhece vai saber essa história que eu estou contando. E fui em direção ao som para desligar. Quando eu fui para desligar o som, apagou, eu não vi mais nada, eu não sei mais o que aconteceu, eu não. Foi tela preta. Ok. No que aquela escureceu a vista, né? Tipo, eu caí ali no chão, eu não vi mais nada. Meio que eu me acordei em outro mundo, em outra realidade, em outro plano, né? E aquele plano era bem escuro, tinha algumas pessoas ali naquele local, né? Vagando ali. E aí eu me lembro que chegou uma mulher perto de mim, eu estava meio perdida naquele local. Então, eu meio que perdida naquele local, chegou uma mulher próxima a mim e falou assim: Você não sabe onde você está? Eu atordoada ali naquele lugar escuro, era um lugar muito vazio, muito plano, tudo escuro, mas tinha várias pessoas ali caminhando devagar. Só que eram pessoas todas iguais, tipo vários de nós mesmos, entendeu? E aquela mulher chegou em mim e falou assim: Você não sabe onde você tá? Aí eu olhei pra ela assim e falei: Não, onde que eu tô? Eu quero voltar pra casa. Aí essa mulher olhou pra mim e falou assim: Você tá, é pra aqui que você vem quando morrer. Todos que morrem vêm pra cá. Eu assustada, né? Tipo, o que essa mulher tá falando? Olhei assim pra ela, né? Tipo, ela viu, ela percebeu que eu tava bem assustada, né? Ela pegou assim na minha mão e falou assim: Não se preocupa, que é um lugar de paz. E aí ela apontou para as pessoas que estavam andando lá longe, distante, né? Ela falou assim: Tá vendo aquelas pessoas ali? Eu, não falava mais nada, né? Ela falou: Então, aquelas pessoas ali, todas elas já faleceram, todas elas já morreram e elas estão ali
vagando, mas elas estão descansando. Isso ali é um local de descanso. Isso aqui é um local de descanso. Os que morrem vêm para cá primeiro. E eu fiquei meio que assustada, né, com aquilo que ela estava me relatando, com aquilo que ela estava me falando. E aí eu perguntei o nome dela, como que é o seu nome? Aí ela foi e falou, meu nome é Maria. Pronto, ela só falou isso. Quando ela falou, meu nome é Maria, e eu olhei, voltei a olhar para as pessoas que estavam lá vagando, eram pessoas que eu conhecia, só que ainda não tinham morrido. Só que, beleza, quando ela falou assim, o meu nome é Maria, eu ouvi lá longe, bem distante, alguém gritando, Samar, 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 bem baixinho, e aquele som foi aumentando, e eu, tipo, tentando, né, escutar aqui quem era que estava me chamando, né? E eu escutando, Samara, Samara, ok. E eu tentando escutar aquela mulher aqui segurada na minha mão, né? E eu tentando escutar e tentando soltar da mão dela. E aí foi quando aquela voz, né, me chamando, começou a ficar mais alto, até quando eu voltei. Só que quando eu voltei, né, desse outro plano, desse mundo, eu voltei com a visão que eu estava lá. Tipo, eu não conseguia enxergar o mundo normalmente. Era como se eu ainda estivesse enxergando lá, entendeu? Tipo, eu olhava para as coisas, tava tudo vermelho, o mundo tava vermelho. E aí eu acordei assustada, né? Olhei, tinha um montão de gente ali ao meu redor, pastor, as minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo tava ali ao meu redor, né? O padrasto. E aí todo mundo, um cara assustado, né? Perguntando o que aconteceu, se eu tava bem, não sei o que, não sei o que. Acorda, acorda. E eu olhei assim, e aí eu já comecei a relatar, né, o que eu estava vivendo, o que eu tinha passado, aonde que eu estava, né? Comecei a falar pro pessoal. Aí começaram a falar, ah, não, porque tá endemoniada, ah, porque vai incorporar, ah, porque não sei o quê. E aí, beleza, né? Eu sei que o pastor lá começou a fazer oração na minha cabeça, foi uma loucura. Me deram água, e enfim, só que eu voltei, eu não estava com a visão normal, eu tava vendo tudo vermelho, estava tudo vermelho. É tanto que eu levantei bem rápido e fui na janela para me olhar o mundo, né, para me olhar lá fora, porque estava de tarde, era por volta aí de umas 3 horas da tarde. E eu fui na janela para me olhar, né, ali, se o mundo estava vermelho, o que estava acontecendo, se estava escurecendo, né, porque geralmente quando está findando ali a tarde, né, o sol meio que quando vai se pondo, o tempo ali vai ficando uma cor avermelhada, alaranjada. Então eu fui ver para ver se era aquilo que estava acontecendo. Só que não, o dia estava muito claro, estava bastante sol quente, entendeu? Nesse dia. E aí eu fui na janela, olhei e estava tudo, completamente tudo vermelho. Essa foi uma experiência assim muito louca que eu tive. Eu acho que isso aí foi o meu primeiro despertar espiritual, né, que eu tive assim, de ir realmente para outro plano. E o que eu notei depois é que esse local que nós íamos, né, que essa moça, essa mulher falou para mim, que o nome dela era Maria, que ela falou para mim, né, para que vocês vão vir quando vocês morrer? Eu entendi o seguinte, que ali são várias de nós mesmos, entendeu? Não somos várias pessoas, todos nós somos um só. Entendeu? E eu ficava com isso, né? Porque, tipo, na época eu tinha 16 anos, eu não entendia nada, eu não sabia de nada. Então eu ficava meio que, o que tá acontecendo? Eu não sei. Mas essa foi uma experiência bem louca mesmo. Bom, essa experiência que aconteceu comigo, né? Na época ali eu não entendia nada. Eu ficava meio que pesquisando, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Que loucura foi aquela, né, que aconteceu comigo. E eu não encontrava respostas. Hoje, né, depois de quase o que 20 anos, depois que eu comecei a entrar para essas religiões afro, que eu comecei a estudar mais a fundo a espiritualidade, essas coisas, eu comecei a entender, né, algumas coisas, alguns pontos, e eu comecei a pesquisar também que não foi só eu que tive esse tipo de experiência, né, teve outras pessoas também que tiveram experiências parecidas. E eu comecei a entender isso como
realmente uma EQM, né, uma experiência aí de quase morte, né? Na verdade, eu passei aí a conhecer um plano astral aí muito totalmente diferente desse. Não sei se realmente é um plano para onde todos nós vamos, mas foi o que foi me dito lá, né? Essa mulher me falou isso e foi uma experiência bem assustadora na época, né? Porque eu fiquei fraca depois que eu voltei, eu fiquei bastante fraca. Eu fiquei doente, tipo assim, eu sentia febre, sabe? Me dava um caldo, era como se eu estivesse muito fraca mesmo, entendeu? Então aquilo ali sugou toda a minha energia. Então eu considero isso como um relato de experiência aí de quase morte, né? E a gente tem vários exemplos reais aí também, né? Na história aí do mundo, né? De pessoas também que passaram por coisas assim parecidas, né? E em diferentes estados ali, situações. Um dos casos interessante, um dos exemplos aí interessante é o do Pan Reynolds, né, dos Estados Unidos, ali em 1991. Ela foi submetida ali a uma cirurgia de aneurisma cerebral, em que o corpo ele foi colocado em morte ali clínica, né, sem batimentos cardíacos, sem respiração e sem atividade cerebral registrada, né. Porém, quando ela voltou, ela descreveu instrumentos cirúrgicos usados na sala e conversas ali dos médicos, coisas que ela não poderia, não teria como ter ouvido no estado de morte clínica. Tem também o caso da Anita Moorjani de Hong Kong em 2006, né, que ela estava aí em estado terminal, né, de câncer e entrou em coma profundo e relatou ter saído ali do corpo, né, encontrando familiares falecidos e sentindo que tinha escolha entre voltar ou não. E quando ela despertou ali, ela começou a apresentar cura rápida, né, inexplicável ali do câncer, né, confirmada pelos médicos. Outro caso interessante aí também é o do Dr. Eben Alexander, lá nos Estados Unidos, em 2008. É, ele era neurocirurgião, né, cético, né, entrou em coma por meningite bacteriana, e ele também relatou ali, né, que fez uma viagem espiritual a um lugar de luz, um encontro com um guia espiritual e sensação de lar verdadeiro, né. Ele chegou até a escrever aí um best-seller, né, o Proof of Heaven, que é a prova do céu, relatando ali a sua experiência, né, como tudo aconteceu. E casos anônimos também em vários hospitais, muitos pacientes relatam, né, flutuar sobre a maca, e depois escrevem detalhes, cor da roupa da equipe, instrumentos ou frases ditas, coisas confirmadas por testemunhas mesmo. E esse é um ponto que chama muita atenção, porque estamos falando de pessoas ali, né, que clinicamente estavam mortas, sem batimento, sem respiração, algumas até por minutos ou horas em coma ali profundo, né? E depois voltaram aí com relatos impressionantes, né? Com esses relatos impressionantes. Por isso que eu falo, entre o mundo, entre o céu e a terra, né, existe muita coisa que a gente realmente não sabe, a gente não conhece, né? Então precisamos sempre estar atentos, né, nisso, não acreditar em tudo, é, sempre procurar saber realmente se é aquilo mesmo, porque tipo, assim, a gente não sabe de nada. O que essas pessoas elas relatam, né, com frequência aí, sensação de sair do corpo, flutuar e ver médicos ali tentando reanimar. Tem vários relatos aí de pessoas, né, que chegam a ver ali a sua alma saindo do corpo ali, né, e tal, ver os médicos ali tentando reanimar, tentando coisas surreais. E até mesmo ali reviver momentos inteiros, né, em segundos, né. Tem gente até que chega a falar, né, que quando estamos ali morrendo, a nossa vida inteira passa ali, né, na nossa frente. A ciência aí ela tenta explicar isso aí como uma alucinação ali, né, causada pela falta de oxigênio ou drogas, né, mas não consegue justificar, né, os casos aí em que as descrições batem com a realidade. Espiritualmente, né, muitos aí eles veem como evidência, né, de que a consciência existe além do corpo físico, né? E aí entra no quesito de que o que realmente eu passei, o que realmente a experiência que eu tive, tipo, não tinha nada a ver com o que a ciência tenta nos explicar, né? Que é causada aí pela falta de oxigenação, drogas, essas coisas. Primeiro, eu nunca fumei, nunca bebi,
nunca usei nenhum tipo de droga, né? Tem pessoas que relatam também sobre, acho que é ayahuasca, o nome, que alguns indígenas, eles tomam isso, né, para ter, para chegar a alguns pontos específicos para ter essas experiências, né? E assim, eu nem conheço isso, eu nem sei o que que é, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas eu não conheço. Então, assim, em relação a isso, comigo nunca ocorreu, né? Então, assim, droga, essas coisas, não tem como eu explicar o que eu passei, sendo que eu não uso esse, não faço uso desse tipo de coisas, né? Então, foi uma experiência muito doida, muito louca na época para mim, né? Hoje não, hoje eu vejo como aprendizado, hoje eu vejo como uma expansão da minha consciência, né, naquele momento, porque naquele momento eu pedia muito, sempre, eu sempre fui muito apegada a Deus, eu sempre pedia, Deus, me mostra, Deus fala comigo, Deus me mostra que existe algo além daqui, entendeu? E eu tive essa experiência, então eu acredito muito que essa experiência veio ali para mim, minha mente, né, para o meu consciente ali, ele expandir mais, né, para ele melhorar, ficar melhor, entendeu? Então é isso. Bom, se vocês que estão aí do outro lado da telinha já tiveram alguma experiência assim, já passaram por algo assim parecido com o que eu relatei, com o que eu contei aqui para vocês, né, relatos reais de pessoas reais, né, que aconteceram, que tem provas, é, deixa aí nos comentários, fala para mim, manda aí no meu privado, conta seu relato, conta para mim. Como que foi a sua expansão ali da sua consciência? Quando, vamos se dizer, o seu terceiro olho abriu? Porque não tem nada a ver com o terceiro olho. Eu acredito que não tem nada a ver com o terceiro olho, né? Mas como foi algo que eu vi o sobrenatural, eu vi outra realidade, como que é do outro lado? Eu acredito sim também que tem relação com isso, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo aí para vocês analisar, para vocês pensar. Muito obrigada. Fica comigo, porque logo logo vai ter mais vídeos. Tchau, tchau.